do livro Mediunismo. Nós seguimos sobre o desenvolvimento mediúnico. Quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar. Vamos lá então, gente. Suponhamos que o médium frequente um ambiente espírita kardecista atrasado, em que seus dirigentes sejam incultos, negligentes e demasiadamente ortodoxos, e onde o seu desenvolvimento estaciona por falta de novos estímulos. Não deve esse médium procurar outro meio mais favorável para lograr o seu objetivo? Essa pergunta é uma pergunta, digamos, bem cabeluda, né? Que os médiuns fizeram para o Ramatiz responder, né? Que está perguntando se, tipo, tu vai num centro espírita X, né? E aí o estudo lá tu acha que não tá bom, não sei o quê, né? Será que esse médium não deve procurar outro lugar para ir estudar, né? Essa é a pergunta. E aqui, bem em cima aqui, vamos também falar um pouquinho, ó. Suponhamos que o médium frequente um ambiente espírita kardecista atrasado, né? O que quer dizer? Um centro espírita que estude só os livros básicos da doutrina. Vocês sabem que são 5 livros básicos da doutrina espírita. E tem alguns centros espíritas que só estudam esses 5 livros, né? Nós aqui estudamos o primeiro, que é o Livro dos Espíritos, nós estudamos no sábado. E o Evangelho, que a gente lê sempre, que é o terceiro livro da doutrina, né? Tem outros 3 livros, né? O Livro dos Médiuns, que a gente até estudava na quinta-feira, depois a gente acabou tirando, porque a gente fez o outro trabalho de quinta-feira de atendimento, mas a gente estudava o Livro dos Médiuns. E tem o 4º livro, Céu e Inferno, e tem o 5º livro, que é a Gênese. Tem alguns centros espíritas que se apegam muito a esses 5 livros apenas e não estudam outros, não incentivam as pessoas a estudar esses outros livros. Então, algumas pessoas consideram esses centros atrasados. E outros, né, os dirigentes incultos, negligentes e demasiadamente ortodoxos. São aqueles dirigentes dos centros espíritas que não permitem que tu estude nenhum livro, ou que queira incluir outro livro no estudo. Tem alguns centros que são complicados nessa questão. Para vocês terem uma ideia, quando o Chico Xavier lançou os primeiros livros, né, lá em 1930, o Espiritismo já tinha 70 anos. E foram os primeiros livros que falaram sobre colônias espirituais, sobre como é a vida do outro lado, porque nos livros, nos 5 livros da doutrina espírita, que a gente estuda, o primeiro no sábado, não fala assim, como é que é a vida numa colônia espiritual, o que o espírito faz quando está lá. Então não tinha isso. Quando o Chico começou a escrever os primeiros livros, que é o Nosso Lar, foi o primeiro livro que falou sobre colônia espiritual, como é a vida do lado do outro lado, o mundo espírita ficou assim, meio abalado, né? Porque não tinha isso. Então ele foi bem difícil ser aceito, né? Então vocês têm uma ideia, se Chico Xavier foi difícil ser aceito na época, quem dirá nós se hoje inventar alguma moda, né? E querer entrar dentro do espiritismo, né? Por isso que nós hoje aqui, sempre repito para vocês, a gente é um centro espiritualista, porque a gente tem outras coisas que o centro espírita, né, digamos, normal, não tem. Mas se nós fosse perguntar, vocês são espíritas, vocês não são, não saberia dizer resposta para vocês. Porque a gente estuda a espiritualidade em geral, né? E tudo que é espiritualidade, para mim, ao meu ver, é espiritismo. Mas muitos centros têm essa ortodoxia, né? Impedem, outros deixam meio assim os médiuns, vocês não podem ler essas coisas, meio assim, é meio complicado. E então aqui a pergunta é, será que a pessoa se encontra um centro espírita assim, desse jeito? E lá não deixam ele estudar, não deixam ele meio questionar muito, se ele deve procurar um outro lugar, tá? Essa é a pergunta. Bom, para vocês verem que a gente fala um monte só da pergunta, vocês imaginem a resposta, né?
A resposta são umas 6 folhas. Não, tô mentindo, são uma folhinha só. Vamos ler um pouquinho. É que a gente tem que esmiuçar bastante, gente, porque esse assunto é bem complexo. Porque assim como vocês já devem ter ido a outras casas, em outros estudos, vocês também vão se questionar sobre o nosso estudo. Por que aqui a gente estuda de tal forma, não estuda de tal outra forma? E a gente está sempre incentivando a vocês terem esses questionamentos. Aqui mesmo a gente estuda esse livro aqui, o livro Mediunismo, que é um livro do Ramatiz. Esse ser aqui que escreve, o Ramatiz, ele em muitos centros espíritas ele não entra nem na porta, né? Assim, pessoas que estudam ele já são meio rechaçadas, porque ele tem uma visão muito universalista da coisa. Então, para vocês terem uma ideia, a gente estuda esse aqui porque eu gosto muito, eu acho que ele explica bem as coisas de uma forma mais abrangente. Então, aí Ramatiz responde: o progresso da humanidade, da faculdade mediúnica, já o dissemos, é fruto do esforço próprio, da perseverança e da tenacidade. O médium estudioso, pesquisador incansável dos preceitos superiores da vida imortal, é interessado em todos os esforços educativos da ciência e da filosofia do mundo. O que quer dizer? O progresso, então, da mediunidade é esforço próprio. O que quer dizer? Vocês não têm que se basear na mediunidade ou nas faculdades mediúnicas apenas por o que a gente estuda aqui, né? Vocês têm a abertura para estudar e devem estudar todos os vídeos que vocês acharem no YouTube, né, de pessoas sérias que explicam mediunidade. Vocês têm que pegar o livro dos médiuns e estudar. Vocês têm que pegar outros livros de outros autores e estudar. Quanto mais vocês estudarem, melhor. Porque daqui a 10 anos vocês podem assim, não estudei isso lá no centro, nunca ensinaram. Aí a gente vai perguntar, tá, mas tu nunca pegou um livro para estudar esse assunto que tu queria tanto saber, por que tu não pegou? Né? Então, o que faltou? Faltou esforço, né? Porque tu tem a internet para estudar, tem os livros, deve ser estudado, gente. Vocês não se baseiem apenas por aquilo que a gente estuda. Por quê? Primeiro porque a gente pega o livro e a gente vai estudando de acordo com o que vai indo o livro. Então, daqui a pouco a resposta que vocês querem, a gente já passou, porque a gente já está no fim do livro, né? E aí vocês não vão estudar porque a gente não vai estudar aqui, não. Vocês devem procurar a resposta, devem pegar o livro, vocês devem estudar. Se tem alguma dúvida, vocês questionem, tragam o livro aqui anotadinho com um asterisco daquilo que vocês têm dúvida. Tem que questionar, sempre, independente de vocês estarem aqui ou estarem num outro centro, sempre questionem aquilo que vocês estão estudando, né? Para vocês estarem sempre se aprimorando naquilo. Não tardem em superar um ambiente acanhado de que participa. O que quer dizer? Se tu é uma pessoa muito estudiosa e todo mundo que está lá no centro não estuda, vai ter uma hora que tu vai passar o conhecimento deles, né? Pode acontecer isso, de tu estudar e acabar passando o conhecimento. E aí tu começa... Quando tu passa o conhecimento do pessoal, o conhecimento médico que o pessoal tem, aí tu começa a questionar a casa. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Eu li no tal livro que é assim que é. E aí as pessoas ficam, mas aqui não é assim. Aí tu pergunta, mas por que não é? Não, aqui não é assim. E ponto, né? Isso deve ser sempre incentivado, esse estudo, porque deve ser incentivado o conhecimento sempre. Aí acontece às vezes algumas coisas assim, aí vocês vão pensar, então eu vou sair da casa, né? Se tu já tentou todas as formas que tinha de estudo e a casa não te deu tudo aquilo que precisava, tu tentou falar com as pessoas e tal, aí é melhor que realmente tu saia e vai procurar outro lugar para tu estudar. Agora, se não tentou, agora vai falar nas próximas páginas que Ramatiz vai deixar bem explicadinho isso. Aí diz aqui, o médium que estuda torna-se elemento útil e sábio. Aí as pessoas que estão lá estudando não sabem daquilo, mas tu já sabe, já estudou. Agora é a tua vez de ajudar eles, né? No momento que tu chegou, o pessoal lá não estava muito estudado. Agora que tu já estudou, agora tu vai servir como meio de tirar dúvidas daquele pessoal. Deve ser assim. Cada um de vocês tem que ser um foco de aprendizado.
Nada impede de que daqui a 1 ano vocês tenham conhecimento de determinada área da mediunidade e nós aqui vamos perguntar para vocês, o que tu acha disso? Como é que foi o teu estudo sobre isso? Como é que foi a tua pesquisa? Tu desenvolvendo essa pesquisa? Porque nós aqui às vezes estudamos certos parâmetros da mediunidade, vocês podem estudar outros. E deve ter essa comunicação entre nós para que o que vocês sabem passem para nós e o que nós sabemos passamos para vocês. Porque cada um é um, gente. Cada um vai ter o seu aprendizado e deve se incentivar a si mesmo. Tá? O Espiritismo é uma religião, que na verdade não é uma religião, uma ciência, uma filosofia, que incentiva a tu mesmo estudar e a repassar esse conhecimento. Não guardem o conhecimento para vocês. Vamos passar aqui até. Passa a esclarecer então os próprios companheiros mais ignorantes. O esclarecimento da razão e o aprimoramento espiritual são tarefas tanto de médiuns, doutrinadores e dirigentes, como também dos adeptos, né? Então estudar não é só tarefa minha que estou aqui na frente. Porque aqui, como é que eu faço aqui? Vou dizer para vocês como é que eu faço. Eu pego o livro aqui, antes da gente começar, já começo a ler e estudar o que eu vou falar mais ou menos para vocês, porque às vezes a gente não sabe, né? Pode ficar falando bobagem, então a gente sempre tem que dar dando mais estudadinho. Então eu que estou aqui na frente, eu tenho que estudar para vocês. O doutrinador, no caso aquela pessoa que conversa com os espíritos, tem que estudar. O dirigente da casa, o presidente da casa, tem que estudar. E quem mais tem que estudar? Os adeptos, né? Então todo mundo que está aí tem que estudar. Não é estudar só o que eu estou falando aqui, é estudar livros, ler livros, estudar a doutrina, não só a doutrina espírita, como todas as correntes, né, espiritualistas, a Umbanda, a Quimbanda, a Candomblé, estudar, saber o que é cada uma realmente. Tem outras doutrinas, os yogis, a yoga na verdade, né, que é maravilhosa também, tem bastante coisa. Os Rosacruzes, os ocultistas, são todas doutrinas espiritualistas que têm muito conhecimento. Os que ficarem na dependência do progresso dos companheiros, aguardando comodamente a colaboração alheia e o esclarecimento mecânico de fora, não há dúvida de que terminarão cristalizados sob condenável estagnação espiritual. No momento que fica uma vida inteira indo no centro, esperando apenas o que os outros repassam para ti naquele dia, por exemplo, digamos que seja terça-feira. Vocês vêm aqui terça-feira, só aprendem o que a gente lê aqui. Depois, no resto da semana, não aprendeu mais nada, não viu mais nada, o que vai acontecer? Estagnação. Não tem outra, gente. Porque é muito pouco o tempo que a gente fica aqui. Então, tudo que a gente aprende aqui é muito pouco perante ao que tem que aprender, perante a todo o conhecimento que existe no universo. Então, se a gente ficar 1 hora aqui durante uma semana, daqui a 10 anos é bem provável que nós não tenhamos desenvolvido o conhecimento necessário. Daqui a 20, daqui a 30 e daqui a pouco a gente sabe que a vida no físico é tão curta e aí a gente vai morrer. Vai chegar lá do outro lado e não vai saber nem o que é umbral. Né? Pode acontecer. Porque tu estudou só o que eu passei e se eu não passei tudo para vocês? Se eu não tive o conhecimento necessário de passar para vocês? Como é que vocês vão saber? Se vocês não estudarem, vocês não vão saber se eu estou falando certo, se eu estou falando errado, não é? Na verdade, vocês acham que está falando tudo certo, mas daqui a pouco o meu conhecimento é tão raso que tem muita mais coisa para ser descoberta. E aí é papel de cada um de vocês estudar para também chegar ao mesmo conhecimento e quem sabe ser até mais, né? O próprio Jesus efetuou o convite aos seus discípulos para que tomassem de suas cruzes e o seguissem, mas não os arrastou com o fito de angelizá-los fora de tempo e violentar-lhes o acesso espiritual. E o médium que se descura de sua urgente renovação interior e do seu aprimoramento intelectual estaciona improdutivamente nas comunicações mediúnicas mais rasas e batidíssimas. Tá? Todo médium que não estuda, ele acaba estagnado também. Porque a mediunidade, gente, ela é tão evolvível, no caso ela evolui tanto com o tempo, e todo o tempo tu está aprendendo.
tu chegou no centro espírita, daqui a pouco, digamos que tu seja um médium de incorporação. E aí tu ficou ali, ficou trabalhando, daqui a pouco, daqui um ano, tu ficou naquele centro, começou a trabalhar nos passes, dando passe para as pessoas. Daqui um outro ano tu entrou na sessão mediúnica e começou a trabalhar na incorporação. Porém, tu é um médium que não estuda. Tu fica ali naquela tua hora que tu te dedicou e tu dá passagem para os espíritos que estão necessitando serem encaminhados para outros planos. Só que acontece que estava programado para ti, naquela encarnação, tu desenvolver a mediunidade da psicografia. Né? Escrever as mensagens, fazer cartas. Estava programado daqui a 5 anos para ti trabalhar com um projeto onde tu ia escrever cartas consoladoras, onde tu ia receber os espíritos que iam dar as cartas psicografadas para as mães que perderam os filhos, para os pais. Só que tu, como médium que não gosta de estudar, o que aconteceu? Ficasse estagnado na mediunidade de incorporação, não te desenvolvesse, não incitasse o teu estudo para a psicografia. Quando passou 5 anos, tu ainda estava tendo o mesmo tipo de mediunidade, a mesma coisa. Porque tu não quis te desenvolver, tu não quis estudar. Né? Então a estagnação ela existe até quando tu está trabalhando. Porque quando tu está trabalhando, tu tem que também estar estudando sempre. Sempre. Tem que engolir livros, engolir vídeos. Sempre estudando, gente. Porque a gente não sabe o que está preparado para a nossa mediunidade. A gente está trabalhando hoje com a incorporação. Amanhã a gente está trabalhando também com a psicografia. Daqui a pouco a gente está trabalhando com a vidência, com a manifestação física de entidades. Né? Daqui a pouco os espíritos daqui a pouco nessa casa querem trabalhar onde eles vão se mostrar tangíveis, nós todos vamos ver eles, vamos poder tocar, eles vão dar mensagem, todo mundo vai enxergar. Só que para isso acontecer, vários médiuns da casa têm que estar estudados sobre o assunto, têm que estar disponíveis para aquele trabalho, para que com os anos esse tipo de trabalho se desenvolva. É um tipo de trabalho que hoje nós aqui não temos, mas que pretendemos estudar sobre o caso para futuramente a gente poder trabalhar. Então vocês imaginem se a gente estaciona. Desinteressando o próprio público no ambiente onde pontifica tão mediocremente. Né? Isso quer dizer assim, gente. Antigamente no Espiritismo, como é que funcionava? Muitas casas funcionavam assim, hoje é raríssimo. Tinha essa mesa, por exemplo, aqui na frente, e aí os médiuns da casa sentavam na volta da mesa e tinha o público, assim como vocês estão sentando aí. Aí começava a ter as mensagens dos espíritos ali na frente de todo mundo. Todo mundo ficava olhando as comunicações e os médiuns ali, um a um, começava a dar as mensagens. Então tinha mensagem de mentor da casa que começava a incentivar as pessoas. Daqui a pouco tinha um espírito que estava com alguém que estava lá no fundo, digamos assim, que veio acompanhada com o espírito, dava a comunicação pelo médium, o doutrinador encaminhava. A reunião mediúnica, como acontece hoje fechada,